Elias vence Acabe e os profetas de Baal, o reino sombrio. Imagine um reino antigo, mergulhado nas sombras da idolatria, onde a fé verdadeira era uma chama bruxuleante. Sob o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel, Israel havia se desviado, adorando Baal, o deus da tempestade e da fertilidade. A corrupção moral e espiritual permeava cada aspecto da vida, prometendo prosperidade que nunca chegava. Era um tempo de desespero silencioso, onde a voz de Deus parecia ter se calado. Então, do nada, surgiu um homem, Elias, o tesbita, um profeta de Deus, com uma aura de mistério e determinação. Ele se apresentou diante do rei Acabe, um governante fraco e influenciado por sua rainha pagã. Com uma voz que cortava o ar, Elias proferiu uma profecia terrível: "Juro pelo Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra." Após a ousada declaração, Deus instruiu Elias a se esconder. Ele encontrou refúgio junto ao riacho Quirite, a leste do Jordão, um lugar solitário e desolado. Ali, em meio ao silêncio do deserto, Elias bebeu da água do riacho. E, de forma milagrosa, corvos traziam pão e carne para ele, tanto pela manhã quanto à tarde, um testemunho da providência divina em tempos de escassez. Com o tempo, o riacho secou completamente, e Deus enviou Elias para Sarepta, uma cidade na Fenícia. Lá, ele encontrou uma viúva, à beira do desespero, colhendo gravetos para preparar a última refeição para ela e seu filho, antes de morrerem de fome. Elias a abordou, pedindo água e um pedaço de pão, um pedido que parecia impossível diante da miséria. Apesar de sua própria escassez, a viúva demonstrou fé e obedeceu à palavra de Elias. E o milagre aconteceu: a farinha na panela não se acabou, e o azeite na botija não diminuiu, durante toda a seca. Este foi um testemunho vivo do poder de Deus em sustentar aqueles que confiam nele, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. A pequena casa da viúva tornou-se um santuário de provisão divina. Mas a provação não havia terminado para a viúva. Seu filho adoeceu gravemente e morreu, trazendo uma dor indizível ao seu coração. Em seu desespero, ela clamou a Elias, questionando o propósito de sua presença. O profeta, com grande compaixão, tomou o menino morto nos braços e o levou para o quarto de cima, onde orou fervorosamente a Deus por sua vida. Passados 3 anos, com a seca devastando a terra e a idolatria ainda rampante, a palavra do Senhor veio a Elias novamente. Era hora de se mostrar a Acabe e anunciar a vinda da chuva. Este era um momento de grande perigo para o profeta, pois Acabe procurava incessantemente para puni-lo pela seca que ele havia profetizado. O confronto era inevitável, e o destino de Israel estava em jogo. No caminho para encontrar Acabe, Elias encontrou Obadias, o mordomo do rei, um homem que temia Deus e havia escondido 100 profetas do Senhor da perseguição de Jezabel. Obadias ficou chocado ao ver Elias, e receoso, informou ao profeta que Acabe procurava em toda parte. Elias, porém, ordenou que Obadias informasse ao rei que ele estava ali, pronto para o confronto. Finalmente, Elias e Acabe se encontraram. O profeta não hesitou em acusar o rei de ter abandonado os mandamentos do Senhor. Elias então lançou um desafio épico. Convocou Acabe a reunir todo Israel e os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azerá, no Monte Carmelo. Este seria o palco de um confronto decisivo entre o verdadeiro Deus e os ídolos. No Monte Carmelo, o desafio foi lançado. Cada lado prepararia um sacrifício, mas sem acender fogo. Aquele cujo Deus respondesse com fogo do céu, esse seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal foram os primeiros. Desde a manhã até o meio-dia, eles clamaram a Baal, dançaram freneticamente ao redor do altar e se cortaram com espadas e lanças, na esperança de invocar seu Deus. Enquanto os profetas de Baal se exauriam, Elias os zombava com ironia mordaz. "Clamem mais alto", ele provocava. "Talvez ele esteja meditando, ou viajando, ou dormindo e precise ser acordado." A humilhação era pública, e o contraste entre a futilidade da idolatria e a soberania do Deus vivo se tornava gritante. O desespero dos falsos profetas aumentava a cada hora. Chegou a vez de Elias. Ele chamou o povo para perto e começou a restaurar o altar do Senhor, que estava em ruínas. Usando 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, ele reconstruiu o altar. Em seguida, colocou a lenha e o novilho sobre ele, e para tornar o milagre ainda mais inquestionável, pediu que derramassem 12 cântaros de água sobre o sacrifício, molhando tudo abundantemente. Com o altar encharcado, Elias se aproximou e orou com uma simplicidade e fé profundas. Ele não clamou a um Deus ausente, mas ao Deus de Abraão, Isaque e Israel, pedindo que revelasse seu poder e mostrasse ao povo que ele era o único Deus. A oração de Elias foi um apelo direto à glória divina,
um momento de total dependência e confiança. E então, de repente, a resposta veio. Fogo do Senhor caiu do céu. Não foi um mero relâmpago, mas uma chama divina que consumiu não apenas o holocausto e a lenha, mas também as pedras do altar, a terra ao redor e até mesmo a água que estava na vala. Foi uma demonstração avassaladora e inegável do poder soberano de Deus. Ao verem tal espetáculo, todo o povo caiu com o rosto em terra, dominado por um temor reverente e uma compreensão avassaladora. Eles gritaram em uníssono, suas vozes ecoando pelo monte: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" A verdade havia sido revelada de forma inegável, e a fé em Baal foi quebrada para sempre naquele momento. Esta foi a vitória esmagadora do Deus verdadeiro. Com a idolatria exposta e o povo transformado, Elias deu a ordem: prendam os profetas de Baal. Não deixem que nenhum escape. Os profetas foram levados para o ribeiro de Quizon e ali foram executados, conforme a lei de Moisés contra a idolatria. Era um ato final de purificação, erradicando a fonte da corrupção espiritual que havia assolado a nação. Após a vitória no Carmelo, Elias disse a Acabe para comer e beber, pois ouvia o som de forte chuva. Enquanto Acabe se retirava, Elias subiu ao topo do Carmelo e se curvou, orando por 7 vezes. Em cada vez, ele pedia ao seu servo que olhasse para o mar. Na 7ª vez, o servo relatou: "Vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar." Aquela pequena nuvem, que parecia insignificante, era o sinal da resposta de Deus. Em pouco tempo, o céu escureceu com nuvens e ventos, e uma chuva torrencial começou a cair sobre a terra seca. A promessa de Elias se cumpriu, trazendo alívio e renovação para uma terra castigada pela seca e pela idolatria. A natureza mesma testemunhava a glória do Senhor. Com a chuva caindo, Elias se cingiu e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel, impulsionado pelo poder do Senhor. Era uma demonstração de energia sobrenatural, uma corrida triunfante que simbolizava a vitória de Deus sobre os poderes das trevas. Aquele que havia desafiado reis agora corria com uma força que transcendia o humano. Apesar da espetacular vitória no Carmelo, a rainha Jezabel não se rendeu. Ao saber da morte de seus profetas, ela enviou uma mensagem a Elias, jurando vingança: "Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer de sua vida o que você fez da vida deles." A ira da rainha idólatra era implacável, e Elias, apesar de sua grande fé, sentiu o peso da ameaça. Tomado pelo medo e pela exaustão, Elias fugiu para o deserto, desejando a morte. Ele se sentou debaixo de um zimbro e clamou: "Já basta, Senhor. Tira minha vida, pois não sou melhor do que meus antepassados." O grande profeta, que havia enfrentado reis e desafiado falsos deuses, estava agora em seu ponto mais baixo, sentindo-se sozinho e desamparado. Mas Deus não abandonou seu servo. Enquanto Elias dormia, um anjo tocou e lhe ofereceu pão assado sobre brasas e um jarro de água. O anjo o instruiu a comer e beber, pois a jornada seria longa. Fortalecido por essa provisão divina, Elias viajou por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, também conhecido como Sinai. Em Horebe, Elias se abrigou em uma caverna. Ali, Deus perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" O profeta desabafou sua frustração, sentindo-se o único fiel restante e temendo por sua vida. Deus então o instruiu a sair e ficar no monte, pois o Senhor passaria. Então, um vento forte e impetuoso fendeu as montanhas, seguido por um terremoto e depois um fogo. Mas o Senhor não estava em nenhum deles. Após o fogo, veio um sussurro suave, uma voz mansa e delicada. Ao ouvir, Elias cobriu o rosto com um manto e saiu, pois sabia que era a presença de Deus. Não na força espetacular, mas na quietude, Deus revelou sua presença e propósito a Elias, encorajando-o a continuar sua missão. A história de Elias no Monte Carmelo é mais do que um relato antigo, é um lembrete vívido do poder de um homem de fé contra as maiores adversidades. Ela nos ensina sobre a soberania de Deus, a futilidade da idolatria e a importância de permanecer firme na verdade, mesmo quando tudo parece perdido. A coragem de Elias e a intervenção divina continuam a inspirar milhões. O que essa história significa para você hoje? Elias nos mostra que, mesmo em nossos momentos de maior dúvida, Deus está presente e pode nos usar para propósitos extraordinários. Se você se sentiu inspirado por esta jornada épica, deixe seu comentário abaixo. Qual parte da história de Elias mais tocou você? Compartilhe suas reflexões e junte-se à nossa comunidade de exploradores de mistérios bíblicos. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal para mais vídeos sobre histórias bíblicas e revelações surpreendentes, e ative o sino. Sua jornada de conhecimento começa agora.